Caros alunos, tudo bem? Eh, a gente vai continuar a nossa aula agora. Acho que da última vez a gente tinha falado que o lugar onde a gente mais encontra arte antiga é na Europa, tem mais de 200 sítios, né? Além de encontrar um monte de arte móvel, né? Ou arte portátil, né? Que são as estatuetas que foram encontradas, eh, né? Inclusive em lugares onde não tem essas cavernas tão profundas que preservaram as pinturas, né? Bom, mas a gente aí também falou de que talvez a arte, a gente falou de que essa maior parte delas foi pintada pelo Homo sapiens sapiens, quando ele chegou na Europa em diante. E a gente falou de que talvez a arte mais antiga fosse os Neandertais, né? Então a gente falou que em 2012 teve os sítios, né, de 37 a 41 milhões de anos, né? Que né, pela data pode ter sido Neandertal ou pode ter sido o ser humano moderno, né? Isso aí fez notícia no mundo todo, né? E um dos discos vermelhos pintados, ele estava coberto com calcita e pela datação, aquilo lá de 41 mil anos, né? Então era a pintura mais antiga até então identificada na Europa, né? Bom, três desenhos em 2018, fevereiro de 2018, foram datados pelo mesmo grupo, o mesmo grupo que identificou isso em 2012, tendo 65 mil anos atrás. Então, esses podiam ter sido feitos pelo Homo sapiens sapiens, né? Porque ele chega na Europa, né, por volta dessa data, né? Ele começa a aparecer por volta de 48, 42, ali na Tchecoslováquia, isso aqui, e depois começa a aparecer dentre os substitutos neandertais. Então, esse aqui podia ser bem no período de transição entre neandertais e Homo sapiens sapiens, né? Agora, esses aqui, 65 mil anos atrás, são bem mais antigos. Então, aí, indícios de pintura de Neandertais são bem mais antigos. Além disso, colares, né, de Neandertais, que antes só tinham colar, mas outros colares na França, das águias, de 180 mil anos, esse aqui, 42 mil anos, né, mas foi encontrado num sítio Neandertal, né. Depois, esse aqui, então, de 2016, esse aqui de 2015, né, esse aqui de 2010, né, conchas marinhas. Então, os Neandertais faziam conchas, eles faziam um pouquinho de arte, então, né. Agora, os Homo erectus também faziam arte, isso aí foi o mais incrível de todos, achar os Homo erectus há 500 mil anos atrás, lá na Indonésia também faziam arte, numas conchas que foram encontradas com esse zigue-zague, né. Então, no momento, Homo sapiens arcaico e talvez Homo erectus, né, talvez fossem os denisovanos, né. A gente não sabe direito como que foi a substituição dos erectus na Ásia pelos denisovanos, principalmente porque a gente só tem pouquinhos, né, ossinho do pulso, dente dos denisovanos, né. E então, né, é difícil, né, saber o que que aconteceu. Aí a gente falou sobre a Caverna Sistina, né, que, né, a Capela Sistina da Europa essa caverna de Altamira, né? Foi descoberto no começo do século, né, na Espanha, e o Picasso viu, o Picasso estava na fase de touros dele, né, e aí ele foi convidado para ver a arte, pintura dos Homens das Cavernas, e 18 mil anos atrás eles estavam fazendo, né, essas imagens impressionistas fantásticas, que lembram a arte do Picasso, né, do auge do modernismo, né? A gente falou sobre isso, né? Bom, as pinturas eram feitas com várias coisas, né? Então, eles usavam argila, né, ocre, né, pigmentos de rochas, sangue, saliva, excrementos de morcegos, né? Então, o carvão, né? Então, eles usavam como pigmento vários materiais. Eu, inclusive, excremento de morcego encontrado dentro da caverna, né? E se acredita de que essas pinturas tinham um cunho ritualístico, né? Então, servia alguma função, né? Agora, eh, hã, Henri Edouard Traspebreu, né, foi um arqueólogo, etnólogo e geólogo francês, né. Ele era um padre, né. E,
né, no vilarejo onde ele, né, num vilarejo ali perto de Lascaux, um grupo de jovens encontrou a caverna, as pinturas pela primeira vez, e ele foi chamado, né? E aí, graças ao trabalho dele, né, é, sobre arte rupestre, que foi muito importante para preservar a caverna de Lascaux e outras, né? Ele foi considerado o maior perito no assunto, devido aos seus estudos em Lascaux, né, a caverna de Lascaux. Então não foi só na Espanha, na França também foi encontrado, né? E veja, essa região ali, norte da Espanha, sul da França, uma região com bastante calcário. Então, o calcário, ele sofre erosão pela chuva, né? A chuva dissolve gás carbônico e fica acídica e ataca o, o calcário, né? Aí essas regiões onde tem calcário são regiões conhecidas como regiões de karst. Então você tem rios que somem embaixo da terra, né? Porque estão seguindo as cavernas subterrâneas e surgem do nada, né? E uma região de calcário é como se fosse uma região que nem um queijo, né? Cheio de buracos embaixo da terra, com abismos, né? Ou seja, o teto da caverna que caiu, né? E aí você tem um buraco no chão, né? Então a região karst ela é muito rica em cavernas, né? E essas cavernas muitas têm eles têm esses paredões, isso e aquilo, né? Porque a erosão leva a formação geológicas intensas, né? Então são regiões bonitas, né? E, né? E elas têm essas cavernas, né? E a caverna de Lascaux, ela tá cheia de pintura, né? E normalmente os desenhos são formados por figuras de grandes animais selvagens, visão, cavalos, cervos e outros. Não tem paisagem, né? É o bicho, tá? E não tem muito contexto, tá? O bicho lá e pronto, né? Se bem que algumas pessoas falaram que quando você tem vários cavalos juntos, na verdade ele está tentando indicar um movimento, então talvez tivesse um pouquinho mais de complexidade do que se supõe, né? Eles pintavam bisões, cavalos, servos, entre outros, né? Mamutes, rinocerontes, e assim por diante. A figura humana surge raramente, sugerindo muitas vezes atividades como a dança, principalmente a caça, mas normalmente em desenhos esquemáticos, e não de forma naturalista, como acontece com os animais. Então, os animais parecem vivos, e os humanos são palitinhos, né? Paralelamente, encontram-se também palmas de mãos humanas e motivos abstratos. Eles se chamam de macarrões, né? O Henri Beu chamava de macarrões, né? Linhas emaranhadas, né? Então, Henri Beu. Esse padre, né? E além disso, arqueólogo, etnólogo e geólogo, né? Ele, né? Você vê ele tá com a sacola dele, com um bastão, né? Que ele se dava para se apanhar, né? E a bengala dele, né? Então, até velhinho ele estava explorando essas cavernas, né? Aqui é um cavalo grávida, uma fêmea grávida, né? Da caverna de Lascaux, né? Datado do Paleolítico Superior, né? E veja, parece que são flechas, né, desenhadas, né? E aqui bisões, né? E é muito interessante porque o bisão americano ele tem chifres curtos, né? E o bisão europeu também tem chifres curtos hoje em dia, né? Porque esse bisão pré-histórico tem chifres grandes, né? Então é interessante porque eles estão mostrando para a gente como eles eram. A gente só tem os ossos, né? A gente não tem aspecto das proporções. Qual era o comprimento do pelo, né? Pelo visto, o pelo era comprido no pescoço, assim como é no bisão hoje em dia, né? Então, os animais são impressionantes porque eles viram com os próprios olhos, né? O auroch, né? Os aurochs aparecem, né? Em servos e cavalos, né? O auroch aqui, só para vocês terem uma ideia, aqui está o auroch e aqui está uma pessoa do lado, né? Uma coisa que eles fizeram lá em Lascaux, a visitação das pessoas e luz, isso e aquilo, tava espalhando algas dentro da caverna, era muito úmido, né? Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma réplica da caverna em concreto, né? Do lado de fora. As pessoas quando vão visitar, veem a réplica das pinturas, ao invés de ir lá dentro e ver elas mesmas, né? Quem vê as pinturas lá dentro são os cientistas, né? Eles tentam manter o ambiente mais seco e frio possível, né?
porque com um monte de gente visitando, as pinturas começaram a ser perdidas, né? Que estão os veados, cavalos, auroque, né? Na caverna de Lascaux, né? É impressionante, os tetos estão coalhados, né? E aqui a gente tem pessoas, e veja, 18 mil anos atrás, pelo visto, eles tinham arco e flecha, tá bom? E a primeira coisa que eles têm, por volta de 40 mil anos atrás, são os atataus, né? Mas posteriormente, aparentemente a partir de 18 mil anos, eles têm arco e flecha, tá? Então, isso aí, mesmo que você não tenha um arco, você vê que eles desenharam arco e flecha. Então, eles devem ter tido na época, né? E aqui você tem um homem, né? Ao lado de um bisão, né? Talvez ele tenha levado uma chifrada, né? E é um homem, a gente sabe, porque ele tem um pênis, né? Então aqui estão os pés, aqui o pênis, né? Aqui os braços, aqui o rosto. E, ó, comparado com os animais, os seres humanos são simplificados, né? E aqui uma ave do lado, né? Bom, aqui a gente tem os períodos do pessoal, principalmente o Brew, né? Eles criaram um monte de regras, isso e aquilo. Eles fazem dos desenhos de La Ferrari por volta de 33 a 34 mil anos atrás, são desenhos simples. Depois você tem a fase da arte móvel, né? Seria a fase entre os 26 e 28 mil anos, essa estátua de uma Vênus de Willendorf. Depois você começa a ter Rufinhan, as cavernas começam a ter desenhos de mamutes aqui, né? Depois aqui você tem um cavalo cheio de pintinhas, né? E aqui você tem um bruxo, né? Aí aqui você tem um cavalo aqui, né? Que é o bruxo, né? Que tem a cabeça de servo, mas o corpo de homem, né? Então talvez seja um feiticeiro usando a pele do animal, né? E fazendo feitiço, né? Esse é uma figura humana que está mais complexa do que todas as outras. As outras são simples, né? Aqui a gente tem um veado, né? Ou talvez uma rena, né? Em Pontes de Galone. E aí o auge, né? Altamira e Ponte de Galone, Lascaux, aí você tem um auge da arte por volta de 12 mil. Então, entre 18 mil e 12 mil anos é o auge da arte, né? Então, seria o Magdaleno, seria o auge da arte, né? O Sandetâneo e o Davetiano é mais simples e mais bobão. E o Oregiano é o mais simples de todos. Então, você tem uma evolução natural da arte. E aqui, ó, as geleiras vêm, as geleiras vão. Então, você tem a arte no Aureliano, né? E aí parece que então, ó, você tem uma explosão de arte por volta de 35, 36 mil anos, né? É, logo, logo depois começa a aparecer, depois você tem a perda de arte, depois você volta a ter arte de novo, né? Então, talvez esteja associado às geleiras. Pois bem, Caverna de Chavot, 36 mil anos. Ela foi descoberta, ela foi datada como 36 mil anos, e veja, cheia de rinocerontes, ó, um monte de rinocerontes aqui. E ó, leões, isso aí raramente é retratado, né, na Altamira e Mestre. Mas aqui cheio, tem a sala dos leões, e aqui bisões, né? E, é, inclusive, aqui, ó, CNN, né, a notícia, né? É, as decorações de cavernas entre 14 e 40 mil anos atrás, os pesquisadores da Universidade de Tel Aviv chegaram à conclusão que eles tinham que passar por áreas bem estreitas e que talvez eles navegavam com tochas, né? Então talvez eles estavam com um pouco oxigênio, isso levava eles a terem experiências de fora do corpo, né? Então, talvez eles estivessem viajando sem luz. Então, o motivo por que eles pintavam tão fundo na caverna é porque, para chegar lá, eles passavam por trechos com pouco oxigênio e eles chegavam com a mente alterada e delirando, né? Um estado de hipoxia, que solta dopamina e que pode levar a alucinações, experiências de você estar fora do seu corpo, diz Rambacal, coautor e professor da arqueologia pré-histórica, né? Então, é interessante pensar nisso, né? Que eles iam tentar dentro das cavernas. O principal motivo é porque ele era alucinogênico, né? Eles entravam em contato com os deuses, né? E, na verdade, eles estavam com pouco oxigênio, né? Que isso, rinocerontes, cavalos e auroques, né?
Então, é Chauveau-Pontarc, a caverna no sul da França, né? E olha, veja, essa caverna, Chauveau-Pontarc, ela era considerada com, junto aqui, ó, Pontarc, né? É, desculpe, Ponte Galine, Ponte Caverna. Essa Pontarc, ela é, né, ela é de 36 mil anos, então isso aí, 2000. A Artiopreste caverna francesa é a mais antiga já encontrada, diz o estudo. Então, as cavernas de Chardin com seus leões e rinocerontes, ela foi descoberta em 94, centenas de pinturas são catalogadas, inclusive espécies normalmente que não aparecem nas outras, que são os mamutes, leões das cavernas, hienas e rinocerontes, né? Esse estudo demonstrou que, né, eles tinham estimado de que essa caverna tinha sido pintada entre 12 a 17 mil anos atrás, porque é tão sofisticada as pinturas. Mas, com a datação de carbono, bota ela entre 30 e 32 mil. Isso aí é, é, é a caverna mais antiga, né? Então, algumas das pinturas são de 36 mil anos atrás, né? Então, né, muito mais antiga. E em 29 mil anos, a caverna foi fechada, né? Então, ela é antiga, tá? É, então, agora, então a caverna de Chabot, ela é mais antiga, bem mais antiga do que as estimativas anteriores, né? E muda tudo, né? Porque o esquema da arte, eles acharam que ela estava simples, depois ficava mais complexa, foi para as cucuias, né? A mais antiga é tão complexa quanto as pinturas de Altamira e Lascaux. Bom, a arte mais antiga que a gente encontrou é de ornamentação. Então, nos Homo sapiens sapiens, a gente viu que Neandertais tem colares de 130 mil anos atrás, né? E né, seres humanos fazem arte, e, e a gente faz arte por muitos motivos e com a tecnologia que estiver disponível. É, em toda a África, a gente tem encontrado várias, né, exemplos de ornamentação que não representam nada, né, na África, né? Aí, o exemplo mais antigo é uma coleção de um colar, né, que se vocês olharem, é dessa concha Nassarius, é do Marrocos, de 82 mil anos, né? E é semelhante àquela lá do Neandertal. Tem um colar do Neandertal que também é feito com Nassarius, né? Vamos achar aqui. Esse colar aqui do Neandertal é feito com conchas, né? Então é também semelhante, então, com esse aqui do Nassarius, né? Com um caracol, né? E é, agora, é, pelo jeito que esses buraquinhos foram feitos e degastados, era usado numa cordinha, né? E foram pintados com ocre vermelho, né? Agora, também foi encontrado, né, as conchinhas, é, na caverna de Blombos, na África do Sul, 100 mil anos. E pedaços de ocre, né, matita vermelha, com desenhos geométricos simples. Foram encontrados há 75 mil anos. Então, ó, esse colar aí, de 82 mil anos, depois é, uns pedacinhos de concha, né, pintados, né, de 100 mil anos na caverna de Blombos, e depois um pedaço de ocre com desenhos geométricos foi encontrado há 75 mil anos. Tudo isso aí denota de que o ser humano estava fazendo arte antes das cavernas, né, antes das cavernas, né? E ó, aqui a gente tem um colar, né, do Cro-Magnon, de 30 mil anos, né? E mostrando de que na África eles começam a fazer colar, né? Entre 100 a 75 mil anos, né? E quando eles chegam
Na Europa, eles estão usando colares, né? Então, eles têm capacidade de fazer ah, eh, joias, né? Ornamentação. Bom, na caverna de Blombos, eles também encontraram aí, isso aí é notícia fresquinha, ó, 2011, né? Ou seja, quer dizer, fresquinha para mim. É, 2011, né? Só 10 anos atrás, né? E a gente tem uma fábrica de processamento de ocre, né? Uma tinta vermelha na caverna de Blombos, né? É, e eles tinham capacidade de combinar, fazer uma mistura vermelha, né? Usando hematita, né? E armazenar substâncias, demonstrando uma capacidade de cognição complexa, né? Então, eles usaram duas conchas grandes, né, de molusco, para botar a mistura, né? Que essa mistura tinha hematita, tinha osso, tinha carvão, e aí eles trituravam tudo isso aí junto para fazer uma pasta. E eles tinham pedras e é que seria um pilão, né? E, e a base, né? Dessa desse kit de ferramentas, né? A gente não sabe para que eles usavam essa pintura, mas as possibilidades incluem a decoração e a proteção da pele. Então aqui a gente tem, né, o kit que foi encontrado, né, as pedras como elas poderiam ser usadas, né, e pelas marcas de pigmento onde tem, onde foi acumulada, e aqui a concha, né, que era usada para armazenar, né. E isso aí foi notícia geral, né. Então, sugere que as sofisticações da era da Paleolítico eram maiores, né, e são mais antigas, né. Você se lembra, eles achavam que teve um boom de cognição por volta de 70 mil anos. Parece que esse boom de cognição começa há 100 mil anos na África do Sul, né. Isso aí foi publicado na Science, revista Science, né. Agora, para que você pode usar pintura, né? Então, os nossos índios, eles usam pintura, né, inclusive essas aí são de extração vegetal, né, urucunha e assim por diante, para ornamentação do corpo, né, com formas geométricas e assim por diante, né. Então, o que, que você pode fazer com pigmento? Várias coisas, né? Você pode pintar as suas ferramentas, colar, ou você pode pintar você mesmo, né? Bom, aqui é a arte móvel, né? Essa é a figura 33.2, né? Aqui você tem a, a peça, né? Que é de osso, né? Não, de chifre de rena, né? E aqui os desenhos que foram feitos na superfície. Isso aí parece ser um calendário lunar, né? E aqui você tem cavalos, né? E aqui essa é uma fêmea de cavalo e com flechas, né? Ou seja, ela foi caçada, né? Aqui você tem um. Então, ó, em sítios espalhados pelo mundo, é padrão encontrar, além dos desenhos parietais, figuras e objetos decorativos talhados em osso, modelados em argila, pedra e ou chifres de animais, né? Então, essa arte móvel, né? É, então, essa era uma ferramenta para fazer é, lâminas de pedra, né? Aquelas microlâminas, né? É, e tem uma égua grávida, tem flechas que simbolicamente estão matando ela, é, e parece que tem um calendário. Esse aqui é também um chifre que mais ou menos 10 mil anos, e talvez ele fosse usado, né, para deixar reto as flechas ou lanças, né? Então você põe um pedaço de madeira lá e você puxa para deixar reta, né? E aí ele seca de uma forma reta. Isso aí, quem faz flecha tem um instrumento parecido, né? Então talvez seja a função dele, né? Aqui é o desenho. Então, se você pegar isso aqui e desdobrar, você tem duas focas e umas coisas compridas assim que talvez sejam algas, né? Então, veja, vocês vão ter que olhar aqui do lado, mas está lá no livro, né? Você tem duas focas e algas, né? Então,
É bem interessante que esse desenho é impressionante, né. Aqui a gente tem um cavalo de Vogel, né, de ter uns 30.000 anos, né, é feito de marfim de mamute. E ele tá liso, né, mas aparentemente ele foi carregado durante muito tempo. É o mais velho, né, tem 5 centímetros, né, é o mais velho, escultura que a gente tem, né. Eh, Isso aqui é na caverna de Peixmele, era um cavalo, aproximadamente 15.000 anos. E o análise infravermelho parece demonstrar de que os pontos em vermelho e em preto são adicionados ao longo do tempo. E as mãos tenciladas, né, elas foram adicionadas posteriormente. Então, ó, será que o cavalo, eh, 1 de 2 da caverna indica o uso da arte, ou seja, eles iam pintar para solicitar aos deuses sorte ao caçar cavalos, né. Agora aqui a gente tem a Vênus de Hohenfels em Marfim de Mamute. É engraçado de que as mulheres bonitas, aparentemente para eles, eram mulheres gordas, né. Então aqui eles têm uma vagina gigante e um peito gigante, a cabecinha minúscula, né, o resto do corpo é desproporcional, né. E aqui é um desenho, né, então aqui você tem, hã, a tribo, né, e aqui você tem o artista, né, e ele escolhe a mais bela como essa senhora, né, mãe de muitos filhos, né, então ignorando, né, então, escolhe essa como sendo a mais bonita, né, para representar, né. Então talvez porque ele quer denotar a deusa da fertilidade, né. É, aqui é a Vênus de Willendorf, e aqui é a Vênus de Lespug, né, e todas gordas e com seios gigantes, né. E a Vênus de Doni Vestonica e a Vênus de Lauricel, né, então todas gordas e com seios gigantes, né. E é interessante porque existe uma condição genética conhecida como esteatopegia, do grego, ste, sebo, gordura, né, e pigos, nádegas, né, que é a hipertrofia das nádegas ocasionada pelo acúmulo de gordura na região. O fenômeno ocorre em ambos os sexos, mas é mais visível em mulheres, né. Apesar de dificultar a locomoção, o aumento das nádegas parece funcionar em certas culturas como um elemento de atração sexual. Então, as mulheres mais belas entre os, entre os pessoal da tribo Quaçã, né, da África do Sul, mulheres mais belas são as que sofrem dessa doença, né, a esteatopedia, né, pelo menos na visão ocidental, né. E talvez essas mulheres, todas elas estão retratando mulheres com esteatopedia, né. E veja, isso é interessante porque, sabe quais são as pessoas mais lindas no considerada pelos, hã, japoneses? Os japoneses sempre foram um povo que passava muita fome, né. Os homens mais lindos são os lutadores de sumô. Os lutadores de sumô, eles ficam tão gordos, né, e eles são engordados, eles dormem, eles comem 3 em 3 horas, eles dormem, né, depois de comer para ver se eles depositam bastante gordura, né. Eles tomam cerveja escura, né, para engordar bastante, tudo isso aí, né. Eles ficam tão gordos de que eles não conseguem se limpar no banheiro, né. Então você tem uma profissão que é limpador de bunda dos jogadores de sumô, né, dos lutadores de sumô, né. Então, isso aí tudo é interessante, porque culturas magras acham belo o gordo, né, e culturas gordas acham um belo o magro, né. Aqui é a Vênus de Bracem-Puri, né, isso aí parece ser uma mulher jovem, né. Acho que como essa aqui foi retratada, né, essa aqui está sendo desenhada, né, mas também existiam mulheres jovens e na verdade existem em algumas culturas, antigas da Europa e outros, eles têm a deusa de 3 aspectos, né, a moça, a mãe e a avó, né. Então são as 3 fases da mulher, né, a moça, que ainda não teve bebê, né, é tipo a Diana, né, a caçadora, né, e, depois você tem a mãe, né, tipo
a Vênus, né, sabe, cheia de curvas, né, e depois você tem a Velha, né, hã, que seria a avó, né. Então, que são a Vênus de Hohenfels, Garganberg, Dona Vestosa, é feita de, eh eh mamute, né, dente de mamute, né, de rocha, de cerâmica, né, de lama, né, de que foi moldada, né, de marfim, de calcário, de hematita, de marfim, de marfim de mamute, de marfim, de chifre, de osso, de calcário, de pedra negra, de osso de cavalo, né. Então, as várias Vênus, né, e elas são entre 35 a 40 mil anos, né, a Vênus de Hohenfels, até essas mais 611 a 12 mil anos, né. Então são as várias Vênus, né. Agora, muita dessa arte ela foi reunida numa grande exposição, a arte da Era do Gelo, né, a chegada da mente moderna, né, do British Museum, né. Ele juntou tudo, então, por exemplo, esse aqui é um pezinho para você botar embaixo de um pedaço de madeira, que é para você fazer um total, né, um lançador de dados, né. E ele tá na forma, ele é feito de osso, né, não, desculpe, de chifre de veado, né, e tá na forma de um mamute. E foi encontrado em Montastruc, na França, né. Esse aqui é o bisão de Zaraski, tem 20 mil anos, né. E ele é impressionante, né, esse bisão, né. Ele dá ideia do volume do bicho. Aqui é o cavalo de Vogelberg, né, um dos mais antigos aqui, né, animais, né, 30 mil anos, né, tem Vênus de 40 mil anos, né. Esse aqui foi encontrado 33 mil anos, é o Homem-Leão. Esse Homem-Leão, ele sugere ou é uma pessoa que está usando a pele de um leão, né, ou é uma criatura mitológica, né, não existiram homens-leões na história, né. Então veja, a arte móvel, ela chega a ser mais antiga do que as pinturas, porque a gente viu que Chabot é bem antiga, e tem coisas que os neandertais fizeram que parece ser mais antigo, né. Bom, aqui no Brasil, né, o Brasil tem muita pintura rupestre, né. Então aqui a gente tem a Pedra do Ingá, na Paraíba, é um dos mais conhecidos monumentos arqueológicos do Brasil. Suas fotografias têm fascinado pesquisadores do mundo todo, né. Serra da Boa Vista, é outra, né, no Pará, né. Pois, Cachoeira do Resplendor, Pará, você tem esses, né, esses desenhos, né, que na verdade parecem ser alienígenas, né. Depois, que mais? Você tem, inscrições paleolíticas em Florianópolis, no Costão do Santinho, lá em Florianópolis, né. E essas são antigas, talvez uns 10 mil anos, né, e talvez eles são indícios de arte dos povo, né, de Luzia, né, de que é o povo do o homem da Lagoa Santa, né, de que são os vestígios mais antigos encontrados aqui, e tem mais de 10 mil anos, né. Agora, no Brasil são encontradas muitas manifestações de arte rupestre, né, é um país rico, só que claro que nenhuma prefeitura, nenhum estado, né, a federação também não dá muita importância, né. Então, depois a gente tem que catalogar tudo, ver onde ocorre. Cada um dos lugares onde ocorre tem que virar um parque e ter gente não só cuidando para evitar, mas trazendo gente das escolas locais para ver e dizer a importância, assim por diante, os turistas, porque a gente ama o que a gente conhece, né. Se tem uma pintura e a gente exclui a população que usa aquela região, eles vão ficar com ódio, né. Então, na verdade, tem que falar: "Olha, esse aqui é especial, tem essas pinturas super antigas e vocês vão nos ajudar a guardar e ganhar dinheiro com isso", as pessoas vão gostar, né. O principal acervo de arte estão na Serra do Capivari, no Piauí, no Parque Nacional do Catimbau, no Pernambuco. Em Minas Gerais, tem na região da Prata, próximo à Serra da Boa Vista. Tem em Lagoa Santa, né, ou em Lagoa Santa, Vazilândia e Diamantina, próximo à Cachoeira da Sentinela. Destaca-se também a Toca da Esperança, região
né, a Toca da Esperança, o buqueirão da Toca da Esperança, ele tem alguns indícios de que fogueiras sendo feitas há 50 mil anos, umas ferramentas de pedra, que talvez indiquem uma ocupação muito antiga, né? Algumas pessoas acham, o pessoal que defende diz que isso aí é ocupação dos seres humanos modernos, e outras pessoas dizem que não, isso aí é um fogo que deu lá no Cerrado e pôs aquelas tocas, aquele carvão trouxe para dentro com a chuva, né? E as pedras quebraram, né? Mas não é tecnologia de pedras, né? É, agora, muitos dos registros estão em condições precárias, né? Ninguém cuida. No estado do Rio Grande do Norte, é, são encontrados também diversos sítios, principalmente na região do Seridó e na Chapada do Apodi, e o Lajedo de Soledade. Em Pernambuco, tem pinturas no município de Tapetim, nascente do Rio Pagéus, no sítio do Boa Vista e Riacho Salgado, em municípios de Afogados da Engazeira, Queimada Grande e Carnaíba, na Serra do Giz. E próximo ao povoado da Serra Carapuça. Né? Segundo as informações do Fundham, Fundação Museu do Homem Americano de São Raimundo Nonato, há 260 sítios arqueológicos construídos oeste na área do Parque Nacional da Serra da Capivari. Foi criado em 1979, né? Então, um Parque Nacional da Serra do Capivari está tentando preservar 260 sítios arqueológicos, né? Agora, nas Américas, é muito interessante porque na Cueva de las Manos, né, você tem mãos, né, em vermelho, branco e assim por diante, né? Então eles chegavam, faziam assim, né, aí ficava branco. Aí eles botavam a mão, aí depois faziam assim com o vermelho, aí você tem uma mão branca no meio do vermelho. E vice-versa, né? Você pintava em vermelho, e botava a mão e branco, né? E aí fica uma mão vermelha no meio do branco, né? Então a Cueva de las Manos está cheia de mãos. E ela foi datada de 9.500 anos. Ou seja, o ser humano moderno entrou por volta de 11 mil anos, 12 mil anos nas Américas, 1.500 anos ele já estava na Patagônia, lá do outro lado, vendo os pinguins. É, foi encontrado uma grande quantidade de ferramentas na Patagônia, na caverna de Fel e no Novo México, né? Tudo isso aí da cultura Clovis. Então, isso aí sugere que essa tecnologia viajar tão rápido, eles provavelmente estavam, né? Todo dia eles caminhavam 10 quilômetros, né? Então, se você pensar de que na verdade eles não tinham plano, mas em média eles estavam se deslocando isso, né? Bom, que interessante é que, ó, isso aí é quase possível, né? Entra nas Américas há 11 mil anos atrás, 11.500 anos atrás, 2 mil anos depois eles estão na Patagônia, né? O que é interessante na Caverna da Pedra Pintada, que é aquelas figuras que parecem alienígenas, né? É encontrado no Pará, né? Na cidade de Monte Alegre. E as pinturas são datadas de 11.200 anos. Retratam plantas, animais e até cenas de um parto. Como ele é contemporâneo com Clovis, ele desafia a teoria que esse povo primeiro colonizou as Américas, né? Então, o povo Clovis chegou nas Américas, né? Legal, né? Só que talvez já estava ocupado pelo povo de Luzia, né? Eles estavam aqui antes, eles já estavam pintando as cavernas por aqui, né? Os paredões e tudo isso aí. Agora, recentemente, ó, isso aí é de 2020, novembro de 2020, foi agora, né? Eles encontraram um paredão, que aí falaram, isso aí é a Capela Sistina, né? Dos primeiros americanos, e foi descoberta numa floresta na Colômbia, né? É, e, e é muito interessante, porque tem dezenas de milhares de pinturas, e alguns dos animais são de 12.500 anos atrás. Então isso aí antecede Clovis. Clovis é entre 11 e 12 mil anos, 12.500 anos. Na Colômbia, desculpa, eles estavam aqui antes. Chegaram antes, quando o pessoal de Clovis chegou, eles falaram: xiii, Marquinhos, chegaram em segundo lugar, a gente ganhou a corrida. É,
E é uma das maiores coleções de arte pré-histórica do mundo, e foi encontrado na floresta amazônica, né? Então, os arqueologistas encontraram milhares de pinturas de animais e seres humanos que foram criados desde 12.500 anos atrás. Eh, e ao longo de 8 milhas, né? 8 milhas é mais ou menos uns 14 quilômetros, né? Eh, de comprimento, né? Porque 6 milhas é 10 quilômetros, né? Então, são uns 13, 14 quilômetros de comprimento, né? É, numa falésia, né? E em falésias, né? A data é baseada nas pinturas de animais da Era do Gelo, que hoje estão extintos, como o mastodonte, que não anda nas Américas desde 12 mil anos atrás. Também tem imagens de paleolama, né, que é um camelídeo extinto, né? É, e preguiças gigantes e cavalos da Era do Gelo, né? Porque o cavalo, ele evoluiu nas Américas, né? E várias vezes ele consegue ir para Ásia, Europa e África, né? Dando origem aos cavalos de 3 dedos nessas regiões, né? Mas parece que o centro de evolução de novas coisas, por exemplo, um dedo só, é a América do Norte. Então, a América do Norte é a fonte do cavalo e do camelo e do cachorro, né? E eles evoluíram, provavelmente a comida dos cachorros sempre foi camelos e cavalos, né? E aí, o que aconteceu? Os camelos e os cavalos se extinguiram na América do Norte, mas eles conseguiram chegar na África e deu origem à zebra, né? Na Europa e na Ásia deu origem aos cavalos e os asnos e assim por diante, né? E chegaram nas Américas, na América do Sul, né? E aí deu origem ao cavalo da América do Sul, né? Que se extinguiu, né? E deram origem à lhama, né? Que é a vicunha, e o guanaco e a alpaca, né? Que existem até hoje, né? E os camelos lá do Saara, da África, né? E do Afeganistão, né? Dessa região, camelo de duas corcovas. E eles eram originalmente americanos, né? Então, na América você tinha uma fauna com camelos pequenininhos, né? Como a vicunha, né? E o camelos grandes, como o camelo dromedário, né? E sendo devorados por cachorros, né? Entre outros animais, né? Mas é muito interessante, então, essa fauna pré-histórica, né? E essa fauna foi pintada por alguns dos primeiros humanos a chegar na Amazônia. Essas pinturas nos dão uma vista desse mundo antigo e perdido, né? Então, a quantidade de pinturas, ó, eles provavelmente faziam um andaime, né, para conseguir pintar. Eles usaram um drone para conseguir filmar várias pinturas. O tamanho, da escala das pinturas vai demorar gerações para estudar tudo. Eles foram descobertos no ano passado, mas aí ele foi mantido um segredo até virar um documentário, Mistério na Floresta, os reinos perdidos da Amazônia, né? Então você tem peixes, tartarugas, lagartos e aves, pessoas dançando e segurando as mãos, entre outras cenas. Né? Uma figura usa uma máscara que parece uma ave com um bico. Então, ela Al-Shamari é uma paleoantropóloga, né, de que aparece e apresenta esse documentário, né? Então espero que ele apareça na Netflix para a gente ver, né? Aqui são as pinturas, né? E tem mãos, né? Formas geométricas, animais humanos, e alguns são pequenos e outros são bem grandes. As pinturas são tão altas que eles devem ter usado andaimes, né? E eles foram fotografados por drones, né? Então aqui são as figuras geométricas e as mãos, né? E é isso. Então, nas Américas, esse aí provavelmente é o mais antigo e o mais completo, o mais gigantesco, né? Encontrado na floresta da Colômbia, né? É isso aí.
a Colômbia, né? Agora, isso aí é um canguru. É uma pintura na Austrália. Na Austrália está cheio de pinturas, né? E principalmente na região de Kimberley, no, conhecido como os Bradshaws, as montanhas no leste da Austrália. A arte aborígene existe há muito tempo, com os exemplos mais antigos na região de Pilbara e no distrito de Olaria, né? Da sul da Austrália, então esse aí no leste da Austrália, são mais de 40 mil anos, né? E é interessante, porque as mais antigas, eles ilustram primeiro, ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um tilacino. O tilacino era comum na Austrália, mas com a chegada dos aborígenes, eles trouxeram o dingo. E o tilacino se extingue, né? Provavelmente em competição com os marsupiais, com os placentários, né? De marsupial, né? Aí o tigre da Tasmânia, ele sobrevive na Tasmânia, que não teve o dingo, né? Só que na Austrália, ele se extingue com a chegada dos seres humanos modernos. Então, que eles pintaram tilacinos na Austrália sugere que isso aí é de mais de 40 mil anos atrás. E outra coisa que eles pintam são essas aves gigantes, né? Que são, né? Eles não são, né, parentes da ema, né? Eles, acho que, se não me engano, são um ganso gigante, né? Então, eles foram pintados, né? Então, eles devem ter visto esses animais, né? Então, você pega, fica com a pergunta, onde está a arte mais antiga do mundo? Bom, aqui a gente tem as pinturas na caverna de Blombos, né? Aqui, essas geométricas, essas conchas, processamento de hematita, né? Que é por volta de 100 mil anos, né? É, então, essa aí é bem antiga, né? É, na caverna de Blombos, né? Então, aqui sugere que eles tinham conhecimento de química e uma habilidade para planejar, né? Agora, a caverna Apolo 11, né? Eles encontraram esse, parece um leão, né? E essa pedra foi quebrada, né? Mas é a arte mais antiga, né? É, na caverna Apolo 11, né? Nas montanhas Huns, na Namíbia, né? Você tem esses 7 pedaços de quartzita, né? Mais ou menos do tamanho de uma mão, foram encontrados com imagens desenhadas com um, um pedaço de carvão, né? E ocre. Uma escavação em 1969 pelo arqueologista Wentz. Como a descoberta ocorreu na época que a missão Apollo 11 chegou na Lua, é, o, a caverna foi dada o mesmo nome para celebrar esse evento. As rochas enterradas no chão da caverna por camadas de sedimento é, são diferentes das rochas da caverna, e foram trazidas para o sítio por pessoas que moravam lá. Pinturas, né, em vermelho e branco, está num estilo diferente e técnica do que dessas rochas, né? E provavelmente são mais novas, né? A idade de um, né, de um ovo de avestruz que foi encontrado na mesma camada tem entre 27 e 25 mil anos, né? Recente, recentes pesquisas indicam que realmente isso aí é tipo volta disso, né? Uma dos tabletes decorados foi quebrada de ser enterrada, né? E eles têm uma indiferença na patinação, né? Agora, o que eles acham de que ó, parece um felino, né? Parece um gato, né? Um leopardo, um leão, né? Só que as pernas de trás são humanas. Agora, outras imagens tem uma zebra e um rinoceronte, né? Bom, agora a gente chega, esse aí é o Tenente Brennans,
do, né, da Legião Estrangeira, né? É bem romântico isso, né? Ele fazia parte do, né, batalhão de camelos, né? E eles patrulhavam os desertos procurando bandidos, né? Então isso foi entre 1973 e 40. Esse tenente Brennan um, completou uma série de desenhos e notas detalhando uma descoberta dele de muitos sítios de, né, dúzias de sítios de arte nos cânions de Tassil-Nager. Tassil-Nager é um lugar de difícil acesso na Algéria, né? No deserto do Saara, perto das fronteiras da Líbia e do Níger, no norte da África. O Brennan doou centenas dos seus desenhos para o Museu Bardo, em Alger, alertando a comunidade científica de uma das grandes descobertas de arte, uma das maiores concentrações de arte na Terra, e fazendo visitas de, né, estimulando visitas pelo arqueólogo Henri Lorca. O Lorca reconheceu a importância dessa região e ficou voltando e voltando, principalmente em 1956 com um time de copiadores, e ficou 16 meses lá mapeando a arte de Tassil. Aí ele publicou A la découverte de Fresque de Tali. Esse livro ficou um best-seller. Então talvez a gente até encontre, né, ele, né, online. E é um dos textos populares da descoberta arqueológica, né? Então, em 1956 é um best-seller, né? Há 70 anos atrás, de descoberta arqueológica, né? Então, e todos os elementos do romance, né? O, né, esse tenente, né, liderando a sua patrulha de camelos, ficava passeando pelos canhões e vendo as pinturas. Ele começou a desenhar, né, e trouxe para o conhecimento, né? Então, no meio do deserto, né, 15 mil pinturas rupestres de pessoas e animais, né? E olha, aí foi criado um parque nacional, Tassili Nager, para preservar essa região, né? Um, Então são, né, tem 8 mil quilômetros quadrados, né, esse Parque Nacional. Né? Tassili Nager é, é Tamahac, é o nome Tamahac, né, que significa platô na língua dos Aigê. Da Kel Aigê, o povo Kel Aigê é um grupo de tribos cujo território tradicional era aqui, né? Então eles são beduínos, né? Agora, uma das pinturas é muito interessante, porque os beduínos, eles tendem a ser, né, classificados como, né, povos aparentados com os árabes, né? Só que se vocês olharem essa pintura, você tem uma jovem mulher, né, usando decoração, né, uma sainha, né, mas com o, o peito nu, né, e com pinturas. E tem, parece que são braceletes é, é, com cordinhas, né, cheio de miçangas, né? E ela parece que tem chifres na cabeça, né? Então ela tá em, aqui é um desenho recuperado, né? Então ela tá correndo, né? E, é, e você tem seres humanos em ocre, pequenos, né? Superimpostos sobre essa, eles chamam ela da deusa de chifres, né? Agora, é interessante, né? Pois marca de oca e assim por diante, e, né, cabelo formado com, né, ornamentação, isso aí lembra, por exemplo, as mulheres rimba da Namíbia, né? Elas se pintam com ocre, né? Então, talvez por isso que o ser humano moderno, quando ele tem a imaginação para produzir arte, ele começa a triturar ocre, né?
e pigmentos para se pintar, né? E talvez essa representação dessa mulher tem ornamentação na cabeça, né? E é interessante, porque então eram povos africanos, né, que habitavam essa região. Uma outra coisa que eles pintaram bastante são girafas, rinocerontes, hipopótamos, elefantes, né? Ah, aqui são veados, né? Claro, no norte da África tem veado, urso e javali, né? Mas além de ter veado, urso e javali que tem na Europa, né? Então, em termos de biodiversidade, o norte da África é parecido com o sul da Europa, né? Tem o mesmo tipo de fauna. E leões, girafas e assim por diante ocorrem abaixo do Saara, né? Mas quando o Saara era mais verde, leões podiam comer veados, tá bom? Então é interessante isso, porque você tem uma fauna da Europa, chega ao norte da África, né? Só que a fauna africana, quando chovia muito, elas conseguiam entrar. Então, se você tem crocodilos e hipopótamos no meio do deserto, é porque o meio do deserto não era o meio do deserto, era uma savana africana, né? E você tem hipopótamos no Nilo, né? Então, os, os povos do Nilo, eles adoravam. Deixa eu só mostrar para vocês. Os egípcios, eles adoravam fazer esses hipopótamos, né? Então, você tem uma fauna no norte do Egito, esse aquilo, que tem veados, ou tinha, né? E javalis, ursos, né? Mas eles também, pelo rio, vindo da África, você tem hipopótamos e crocodilos. Então, em Tassili Nager, né? Se você tem desenhos, né? De búfalos gigantes, elefantes, rinocerontes, crocodilos e hipopótamos, e mais que não existem mais nesse deserto, é porque era uma região de savana no Neolítico Capsiano, né? Que é por volta de 8.000 anos atrás, né? Entre 8.000 e 4.000 anos antes do presente, né? Então é interessante de que o deserto do Saara já foi habitado por povos que pintaram os animais que eles viam, né? E, ou seja, e a savana africana subiu até o meio do deserto do Saara, né? Bom, ó, arcos e flechas, né? Então, tá. Aqui a gente tem a arte de Sulawesi, isso aí, novidade, isso aí é 2014. E é muito interessante, porque, veja, foi pintado por Homo sapiens sapiens, e por volta de uns 50.000 anos atrás. Então, essas são, né, essa arte, né, a aparência da arte é entre 40 e 35 mil anos atrás com o ser humano moderno. Mas em Sulawesi, né, e também na Austrália, por volta de 50 mil, talvez 60 mil anos atrás. Aqui, usando a série de urânio, na Indonésia, a idade é 39, 35 mil anos, e tem arte que, né, 35.400 anos, essa mão de 39.900. Ou seja, a arte de Sulawesi é mais antiga do que a arte da Europa, né? Então, né, aqui a gente tem um porco, né? Uma babi russa, né? Um animal que parece um porco, né? Conhecido como porco veado, né? E, né, então isso aí é uma ilha perto de Bornéu, né? Yamal, né? Então, aí aqui a gente tem que parece um antílope, né? Um monte de mãos, né? Então, por volta de 40 mil anos, né? Então, é, a arte em Sulawesi é bem antiga. Ela não chega a ser tão antiga quanto a da Austrália, né? Que chega a 50, talvez 60 mil anos, né? A arte mais antiga, mas ela é comparável. Então, veja, Homo sapiens sapiens saiu
pintando na Indonésia, na Austrália, na Europa e na África, de repente, né? Ou seja, tinha uma imaginação para fazer pinturas e retratar o mundo animal, né? Agora, será que a arte era xamânica, né? Então, só lembrando para vocês, o xamã é um homem santo, né? Dos esquimós, né? Dos povos lá do norte. Ele tocando um tambor e cantando, ele entra no mundo dos espíritos e conversa com os espíritos, aí traz notícias, né? Que se é bom para caçar, é propício para caçar, é coisas assim, né? E xamã, então, ele é como se fosse um líder religioso, né? Agora, esse desenho aqui do feiticeiro, né? É uma pintura enigmática, né? Encontrado na caverna do santuário em Trois Frères, ou seja, Três Irmãos, Ariège, France, né? Da França, né? Por volta de 3.000 anos atrás. Henri Brieux, lembra dele?